Se nós estamos aqui hoje, certamente é por causa da estabilização de uma órbita. A órbita desse nosso planeta que chamamos de Terra. Ela nada mais é do que um grande, nem tão grande assim na verdade, conglomerado de partículas. Em um certo momento, há uns 4,5 bilhões de anos, a estabilização desse planeta nos ofereceu a órbita que conhecemos hoje, girando em torno do Sol a cada 365 dias e algumas horas. Só que durante 4,5 bilhões de anos, muita coisa aconteceu, incluindo o nosso aparecimento no planeta. Apesar de conseguirmos modificar bastante o planeta, nós não fomos os primeiros a fazer isso, e talvez não sejamos nem os últimos. Apesar de cada um de nós ser único e especial por isso, nós também somos apenas uma outra versão da vida das várias existentes, que se apresenta fisicamente de várias formas possíveis. Isso que nós entendemos como seres humanos, essa maquiagem de pele, carne e ossos, é uma das milhões de possibilidades para a vida. Outra é a madeira, ou as folhas de uma árvore. Sim, nós somos tão vivos quanto uma árvore. Outras são ainda tão simples e tão pequenas que nós só conseguimos visualizar usando corantes e microscópios. As bactérias são vivas, possuem metabolismo, fazem suas próprias reações químicas e geram novas bactérias. E foram seres humanos bastante parecidos com elas que nós podemos chamar de primeiras formas de vida na Terra. Mas existe um porém. Para que o que nós conhecemos como vida surja, primeiro nós precisamos de uma molécula capaz de replicar ela mesma, capaz de agregar outras moléculas ao ambiente e construir com elas uma cópia, que produziria outras cópias. Nós ainda não sabemos exatamente o porquê, mas esse movimento no planeta aconteceu em algum momento no passado há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, provavelmente próximo de fontes termais submarinas. Mas não bastavam somente as moléculas replicadoras. Elas ainda estavam muito expostas naquele mar cheio de outras moléculas, umas interagindo com as outras, com uma estabilidade muito baixa. Até que essas moléculas, o que hoje chamamos de DNA, se associaram a pequenas estruturas chamadas de membrana plasmática. Essa membrana não só oferecia proteção, mas também um ambiente separado do todo, onde reações específicas poderiam acontecer, onde um metabolismo poderia acontecer. Sim, foi então que surgiram as células mais simples. Material genético mergulhado em um líquido cercado por uma membrana. Um microscópico lago, diferente do resto do oceano, mas ainda em comunicação com ele. E foi esse passo, a formação de uma célula, o grande gatilho para tudo que viria a seguir. As moléculas de DNA fazem cópias, mas essas cópias não são perfeitas. Então toda cópia é uma versão um pouco diferente da outra. Isso quer dizer que mesmo em um planeta em constante atividade, algumas células possuem características que lhes oferecem vantagens em diferentes partes e tempos desse planeta. A vida ia bem na Terra, se multiplicando aos trilhões. Foi quando um outro movimento tão importante quanto o surgimento da vida aconteceu. Os seres vivos começaram uma interação íntima entre si, tão íntima que alguns seres passaram a viver dentro de outros. Essa união, essa vida em conjunto, essa simbiose, foi que deu origem às células eucarióticas, que são as que não possuem só membranas, mas também organelas, pequenos órgãos celulares como a mitocôndria. Essas células mais complexas não estavam satisfeitas com a simbiose que já tinham, então algumas delas começaram a se ligar com outras células. Agora esse aglomerado de células podia dividir as tarefas. Uma célula poderia defender o grupo, enquanto a outra poderia captar alimento. E abre-se aqui uma nova janela nas possíveis mudanças. A vida passa então também a ser multicelular. E 400 milhões de anos após o surgimento dessa vida de seres compostos por várias células, nós tivemos um evento que chamamos de explosão do Cambriano. E essa foi uma das melhores explosões da história, porque foi uma explosão de vida. Os trilobitas são um dos representantes mais clássicos dessa era. Seus fósseis são tão comuns que você encontra sendo vendidos em feiras de rua em algumas cidades do mundo. Só que nós não podemos esquecer que tudo isso ainda acontecia embaixo da água. Toda a vida que conhecemos dominando as áreas secas do planeta ainda não existia. Mas há 500 milhões de anos, alguns animais começaram a explorar as praias, saindo do mar para buscar proteção na área seca, onde a chance de ser predado era mínima, já que eles eram os únicos ali. Não existiam outros seres vivos na superfície terrestre, nem animais, nem plantas, nada. Era um grande descampado de rochas. Não só os animais foram se espalhando pela superfície seca, como também as plantas. Aliás, foi a conquista do ambiente terrestre pelas plantas há 465 milhões de anos que possibilitou a expansão dos animais, o alimento em terra. E as plantas forneceram isso, alimento para os animais mesmo longe dos oceanos. Há 400 milhões de anos surgem os primeiros insetos e as primeiras plantas com vasos, como a samambaia. E só há 180 milhões de anos é que surgem os primeiros mamíferos, seres que cuidam de seus filhos, produzindo alimento para eles. E só há 130 milhões de anos que as flores surgiram no planeta.
Como Ele é o você único pode planeta perceber, em que toda essa sabemos que imensidão de existe vida. diversidade de vida A terrestre Terra é o terceiro bem planeta recente se mais compararmos próximo com do os Sol bilhões e é de um anos de dos 8 existência do planetas do planeta. sistema. E mais De recente lá ainda é o pra momento cá, quando o nosso esse gênero, gênero o Homo, foi se pode ser identificado na Terra, diversificando cerca de até 6 que uma milhões de anos. espécie- De lá para cá, esse gênero foi se diversificando até que uma espécie apareceu, a Homo sapiens. E desde então, a nossa espécie vem dando salto atrás de salto através do uso do nosso cérebro, capaz das mais variadas atividades. Nós fomos nos mantendo no planeta, alterando ele quando os desafios apareceram. Nós fomos usando ferramentas para conquistar todos os ambientes terrestres. Se era muito frio, nós roubávamos a pele de outros animais para nos protegermos. Se era muito seco, guardávamos água dentro de cabaças de madeiras e enterrávamos para preservá-la, assim nós não morríamos de sede. E por mais que nós tenhamos dominado os ambientes terrestres, não somos capazes de viver na água. Vivemos num planeta chamado Terra. A princípio, ele é o único planeta em que sabemos que existe vida. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e é um dos 8 planetas do Sistema Solar, sendo o único dentre eles que possui água no estado líquido. A maior parte da superfície da Terra é coberta pelas águas dos oceanos. A água também está presente em rios, lagos e na superfície dos continentes. No vídeo de hoje, falaremos sobre a estrutura da Terra. A Terra é constituída por materiais sólidos, líquidos e gasosos, que se acham dispostos em camadas. Existem 4 esferas que compõem o nosso planeta, e elas não são esferas propriamente ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra, que são elas: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases, com destaque para o oxigênio, nitrogênio e outros. E também é a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. Litosfera. Também chamada de crosta terrestre, a litosfera é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, construímos nossas sociedades, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas. Hidrosfera. É a camada de água da Terra, sendo compostas pelos rios, lagos, oceanos e mares, além da umidade presente que também influencia no clima. A existência de água no nosso planeta é de fundamental importância para a manutenção da vida. Biosfera. É a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui, obviamente, os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das demais esferas anteriormente mencionadas. Além das estruturas externas que acabamos de ver, o nosso planeta possui uma estrutura que há muitos anos os cientistas estudam: a estrutura interior da Terra. Segundo pesquisas realizadas ao longo dos anos, o nosso planeta é formado por 3 camadas principais, que são elas: crosta, manto e núcleo. A crosta terrestre é a primeira camada da Terra. Ela é uma fina camada que cobre o nosso planeta e é considerada a mais superficial. É nela que a vida humana se desenvolve e é essencial para todos nós. Ela é composta por rochas leves, no oceano por basalto e na parte dos continentes basicamente por granito. Sua espessura varia de 20 a 70 km na área continental e já nas áreas dos oceanos varia de 5 a 15 km. A sua densidade média é de 2,8 e a temperatura fica entre 800 a 1000 graus Celsius. O manto é a segunda camada da Terra, com uma espessura de aproximadamente 2,9 mil quilômetros abaixo da superfície terrestre e a temperatura chega a atingir 2.000 graus Celsius, fazendo com que as rochas que compõem essa camada se derretam e virem magma. Sua composição é de minerais ricos em silício, ferro e magnésio. Núcleo. Esta é a terceira e última camada do nosso planeta.
É a camada mais profunda e as temperaturas nessa camada variam de 3.000 a 5.000 graus Celsius. Até hoje não se sabe exatamente quais são os materiais que compõem essa camada devido à sua temperatura ser tão elevada, mas há indícios de que seja composta por uma liga de ferro e níquel. Quantas coisas podemos aprender sobre o nosso planeta, não é mesmo? Nenhuma também não. Vai se fuder do mundo. E a Terra é plana, e ponto final, tá? Eletromagnetismo, é assim que as coisas funcionam aqui, tá bom? Você não veio do macaco, a Terra nesse exato momento não tá assim, e a gente não tá indo rumo ao Sol, isso é uma fraude, tá? Eu já expliquei pra vocês, o homem também não foi pra Lua, porque aquilo é ridículo, só uma pessoa extremamente corrompida no DNA acredita naquela merda. Tá bom? Já vamos aproveitar e falar tudo aqui também. O Sol não tá a 150 milhões de quilômetros da Terra. A Terra não gira